Meus irmãos, eu vos cumprimento com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero neste momento compartilhar uma rápida palavra com os irmãos, embasando-a em um texto que está no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu São Marcos, capítulo 13, versículos 32 a 37, que nos diz assim: Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. É como se um homem partindo para fora da terra deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos e a cada um a sua obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo de improviso, não vos ache dormindo, e as coisas que vos digo-as a todos, ai. Amém. Percebemos aqui Jesus, quando ainda estava nesta terra, Jesus em forma de homem, deixou esta mensagem de exortação, dizendo: mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão nos céus, nem o Filho, senão o Pai. Jesus disse assim: olhai, olhai. A palavra olhar aqui significa esteja atento, esteja percebido, olhai, vigiai, não é vigiar contra o pecado. Provérbios capítulo 4, versículo 27. Salomão disse: não declines nem para a direita e nem para a esquerda, retira o teu pé do mal. Isto significa desviar-se do pecado. Como Jó, que era um homem reto, íntegro e que desviava-se do mal. Olhai, vigiai. Isto é o que significa vigilância. E orai. Estejamos orando, estejamos aguardando a vinda do Senhor em oração. Glória a Deus, porque não sabeis quando chegará o tempo. Claro que quando Jesus, nem ele sabia, nem os anjos, ele estava em forma humana, como eu já antecedi aqui e já falei aqui nesta noite. Mas Jesus disse que o nosso dever é estar percebido, olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Jesus fez uma comparação aqui. Ele disse: é como se um homem partindo para fora da terra deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos e a cada um a sua obra. Eu comparar estes servos aqui com os obreiros da seara do Senhor. E ele ordenou ao porteiro que vigiasse, mandou ao porteiro que vigiasse. O porteiro aqui eu quero comparar com o pastor da igreja, aquele que tem o direito de vigiar pelo rebanho, que está à porta do redil de Deus, do rebanho de Deus, vigiando contra os lobos, contra os mercenários. O porteiro tem que vigiar. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo de improviso, não vos ache dormindo, e as coisas que vos digo-as a todos, vigiai. Então nós observamos aqui Jesus falando de servos que receberam tarefas, que receberam obras para fazer. Nós observamos aqui, não é, o nosso Jesus também falando acerca do porteiro, que é um símbolo do pastor, que tem que estar vigiando pelo rebanho, tem que estar vigiando o Senhor. Mas Jesus, que nós temos que olhar, estar percebido, vigiar e viver uma vida de oração, estar em oração, porque nós não sabemos quando virá o Senhor da casa. A casa do Senhor tem um dono, queridos, e o dono é Jesus Cristo. Ele é o Senhor da casa. Ele é o Senhor da casa espiritual, que é a igreja. Ele é o Senhor da casa. Para que ele, vindo de improviso, ele virá de forma repentina, ele virá de forma inesperada, ele virá de forma que muitos não vão estar esperando, ele vai apanhar muitos de surpresa, melhor dizendo. Quando ele não nos ache dormindo, o sono da indolência, o sono da vida espiritual, muitos estão dormindo. Nós observamos Paulo ensinando aos romanos, no capítulo 13 e nos versículos 11 e 12. Paulo disse assim: isto digo conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé.
A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Paulo está dizendo, isto digo conhecendo o tempo. Irmãos, Jesus disse, olhai, nós temos que estar percebido. Certa vez Jesus disse, quando nós vimos acontecer todas estas coisas, Jesus ensinou os discípulos, quando virdes acontecer todas essas coisas, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Nós temos que estar atento a tudo que está acontecendo. Temos que estar despertos. Temos que estar observando, avaliando. E isto digo conhecendo o tempo. O apóstolo Paulo já dizia isso em seus dias, que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada. Noite na Bíblia tem um símbolo de trevas, não é? Simboliza trevas, escuridão. Isto fala de uma dispensação, de um período de acontecimentos proféticos que antecederiam a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A noite é passada. Esta noite de aflições na terra, esta noite de desolações entre as nações, esta noite de alarme mundial, eu posso dizer assim, esta noite que causa assombro a nível mundial de tantos acontecimentos. Ela é passada. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Pedro disse na primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 7, ô glória, o apóstolo Pedro disse assim, já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Estejamos atentos e vigiando contra o pecado em oração, em nome de Jesus.